gravado nos disruptivos estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que vai sediar o Campeonato Sul-Americano de Betis. Eu sou Fabrício Brown e estou de olho em você, que sonha em conhecer a neve, mas reclama do frio de 18 graus. Aqui é o professor Vinícius de Almeida e é melhor uma pedra no caminho do que duas nos rins. Bebam água. Eu sou o professor Fernando Machado e não deveis ficar lembrando as coisas de outrora, nem é preciso ter saudades das coisas do passado. É um coach bíblico hoje. Né? Bem Cortella. Será? Irmãos e irmãs, estamos mais uma vez aqui reunidos, alegres e confiantes na esperança da salvação, para cumprir a nossa missão semanal de gravar o podcast Direito do Mato e levar o melhor conteúdo jurídico até você no conforto do seu lar. Gostaria de agradecer aqui à Unigran, que nos proporciona todo o aparato técnico para esta gravação, ao Paulo, que nos auxilia e conduz esta equipe com 72 profissionais que fazem com que este milagre aconteça. E que não morreu. O Paulo está bem. Ele reapareceu depois de 3 dias. E agradecemos sobretudo a você que nos acompanha, que nos segue, que comenta, que participa e que nos motiva a cada dia para levar adiante esse nosso projeto Direito do Mato. E se você estiver acompanhando esse episódio aí no nosso canal do YouTube, já deixa aquele like aí para ajudar a gente divulgar mais o nosso vídeo. Comenta aí também. E também não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais. Confere a gente lá no Facebook, no Instagram, no Direito do Mato. Também dá uma olhada nos nossos episódios anteriores. E você pode adquirir a nossa gloriosa caneca do Direito do Mato, entrando em contato conosco pelas nossas redes sociais. E hoje vamos para um outro episódio temático. Nós estamos temáticos ultimamente, né? E agora selecionamos algumas notícias para falar sobre Uber 99 Táxi, ou seja, aplicativos para viagens que buscaram substituir os táxis, não é? E vamos para a primeira notícia do dia, da semana. Afastado o vínculo de emprego entre motorista e plataforma de transporte por aplicativo. A 5ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, o famoso TST, manteve decisão em que afastou a existência de vínculo de emprego entre o motorista de Guarulhos com a Uber do Brasil Tecnologia Limitada. Para a turma, a possibilidade de ficar offline indicaria ausência de subordinação, um dos requisitos para a caracterização da relação de emprego. O motorista prestou serviços à Uber de 2015 a 2016 com faturamento médio de R$ 3.200. Na ação, ele buscava o reconhecimento do vínculo, o pagamento de verbas rescisórias e anotação em sua CTPS. Em sua defesa, a Uber argumentou que os serviços eram prestados em caráter autônomo. No recurso de revista, o ministro Breno Medeiros destacou que o profissional havia admitido expressamente a possibilidade de ficar offline sem delimitação do tempo. Segundo ele, esse fato traduz na prática ampla flexibilidade do motorista em determinar sua rotina, seus horários de trabalho, os locais em que deseja atuar e a quantidade de clientes que pretende atender por dia. Ao ver essa autodeterminação, seria incompatível com o reconhecimento da relação de emprego, que tem como pressuposto básico a subordinação. O ministro lembrou ainda que, com a adesão aos serviços de intermediação digital prestados pela empresa, o motorista ficaria com aproximadamente 75% a 80% do valor pago pelo usuário. Esse percentual é superior ao que o TST vem admitindo para a caracterização da relação de parceria, entre aspas. O rateio do valor do serviço em alto percentual a uma das partes evidencia vantagem remuneratória não condizente com o liame de emprego, fecha aspas. Veja. Um comentário nada a ver, nós estamos lendo igual o Voz do Brasil, né? Aparecendo, né? Dá uma aperfeiçoada. Só faltou colocar como é que é o Guarani, a música na abertura. Né? Então aí ficaria em Brasília. Carlos Gomes, né? Em Dourados. Carlos Gomes. Bom, mas em relação a essa notícia, que eu não sei quem que é Carlos Gomes,
Eu acho que aqui a gente está em uma das coisas que mais o direito estava batendo a cabeça. Carlos Gomes foi o primeiro músico erudito do Brasil, século XIX. Os estudos dele foram financiados pelo grande mecenas da arte brasileira no século XIX, Dom Pedro II. Ó, momento cultura, hein? Viu? O podcast ali do Mato também traz informação. Isso naquelas revistinhas de palavra cruzada, tem os quadrinhos de história dele ler. Né? Aquelas páginas. Então, qual que era o que o direito estava se batendo mesmo, Vinícius? Você estava falando aí? Que eu fiquei impactado agora com tanta informação. Só que acho que a gente está aqui diante de umas coisas que o direito, né, vem batendo bastante a cabeça, que é trabalhar com Uber, trabalhar com esses aplicativos tipo 99 e por aí vai. Como é que a gente consegue encaixar esses empreendimentos dentro dos vários âmbitos que a gente tem no direito? E aí entra a ideia da justiça do trabalho. Porque eu me lembro que você tinha decisões antigas dos tribunais regionais que batia a pé, né? Falava assim, é relação de emprego, é relação de emprego, relação de emprego. Aí vem o TST e acaba com a alegria. Essas decisões, elas são decisões assim, conflitantes, contraditórias, são comuns diante de uma inovação. Diante de qualquer inovação, cada juiz, como ele tem aí a possibilidade, o juiz brasileiro é um juiz muito poderoso, que ele consegue decidir até mesmo contra a Constituição. O juiz de primeiro grau, de primeira instância, ele tem esse poder de afastar, de reconhecer a inconstitucionalidade de uma norma, no caso concreto. Então, são comuns essas decisões conflitantes em situações novas. A legislação trabalhista brasileira, em que pese a reforma de 2017, ela é considerada aí sobretudo pelo mercado, por analistas, ela é considerada uma legislação obsoleta. Ela é uma legislação pensada aí nos anos 40, né? Nos anos 30, nos anos 40. Então, ela acaba não recepcionando algumas tendências que são algumas tendências atuais, como é essa vinculação aí entre prestador de serviço e a operadora do aplicativo, né? Que é o caso do Uber. Então, nessa situação, é comum que você tenha esse tipo de decisões conflitantes. De um lado, alguns vão dizer, aquele que trabalha para o Uber, ele trabalha como se fosse um empregado, porque ele está prestando serviço para um empregador praticamente invisível, né? Que você não sabe quem é o seu empregador, sabe que é o Uber, mas ele existe apenas ali no aplicativo, né? Então você recebe as ordens pelo aplicativo, você é remunerado pelo aplicativo, você gera lucro. Alguns vão dizer isso. Outros vão dizer que, ao se estabelecer esse tipo de vínculo de emprego entre o prestador e o aplicativo, estaríamos desvirtuando o próprio conceito do aplicativo, que é justamente dar a flexibilidade, tanto para quem presta serviço quanto para quem utiliza aquele serviço. Então são as contradições aqui que são postas nesta situação. A questão salvo o melhor juízo, a primeira decisão que surgiu contrária a Uber na Justiça do Trabalho foi em Minas Gerais. A juíza do trabalho, na época, reconheceu a relação de emprego em vários aspectos, inclusive subordinação, colocou todos os elementos ali, a habitualidade, a subordinação, a pessoalidade, não é? E a onerosidade realmente está presente porque ele recebe. E o Tribunal Regional de Minas, do Trabalho de Minas, esqueci qual que é a região agora, ele reverteu, depois várias outras ações foram surgindo, foram parando no TST. A questão primordial, principalmente do Tribunal Superior do Trabalho, é que a subordinação ela não vem caracterizada porque o empregado, no caso aqui o prestador de serviço, não é empregado, ele pode optar quando ele vai trabalhar, se ele vai trabalhar, o quanto ele vai trabalhar, se ele quer atender ou não aquela chamada. Então, o motorista ele pode muito bem, havendo uma chamada, isso aqui eu não vou atender, essa viagem eu vou fazer, essa aqui é muito curta, eu não quero pegar, essa aqui é mais longa, eu prefiro pegar essa. Então ele tem essa flexibilidade. Inclusive, se hoje eu não quero trabalhar, ele não vai. Então tem esse controle. A hora que ele quiser sair, ele sai. Ele pode retornar. Então, inclusive, essa questão, o próprio controle de quem participa ou não participa do aplicativo tem uma flexibilidade. E do lado da onerosidade,
Também o TST, ao analisar a questão, viu que a maior parte é para o motorista, a menor parte é para vamos falar assim, a agenciadora aqui no caso. Aqui faz o elo de ligação entre o passageiro e o motorista. E ela elo de ligação. Isso. É importante um elo de ligação. Né? Faz o elo, né, ligando o passageiro e o motorista. Então aí uma tautologia, né? Aí nesse caso também não caracterizou essa questão da onerosidade como aspecto, como na relação de emprego. Porque a relação de emprego também é uma prestação de serviço. É uma prestação de serviço qualificada que se encaixa naqueles requisitos. E transformar isso como uma relação de emprego, você teria que pegar todos os motoristas do Uber no Brasil, né? Assinar a carteira de trabalho deles. E aí pagar, além da remuneração, todos os encargos. Então teria que pagar o 13º, de acordo com a média, né, dos salários ao longo do ano, teria que conceder férias, quando que ele iria tirar férias e pagar as férias com adicional de 1/3. Isso é o caso do Uber. Daí você pode aplicar na mesma lógica para os entregadores do iFood, né, para o Uber Eats, para a Rappi, para o 99, para o Cabify e para tantas outras plataformas que usam do mesmo sentido. E você faz isso, por um lado, em tese, você está protegendo, garantindo os direitos do motorista. De outro lado, você retira a empresa do mercado, que o custo fica muito alto, ela não tem como competir, e acaba com essa força de trabalho. Então, o motorista, no final das contas, ele ia não ter com quem trabalhar. Né? E as vagas de táxi são reduzidas, você não tem tanta vaga para ser táxi, então você ia acabar com a força de trabalho nesse sentido. Então, a legislação trabalhista, né, nesse ponto, o TST, ele analisou criteriosamente, não encontrou os elementos e também ainda mantém essas pessoas trabalhando. Alguns motoristas, isso em relatos que eu já pesquisei sobre o assunto, eles dizem que o próprio aplicativo ele tem algumas formas de controle sobre a jornada do motorista, por exemplo. O motorista ele não pode recusar duas corridas dentro de um determinado espaço de tempo. Senão, se ele fizer essa recusa, ele fica um tempo bloqueado então, o que acaba inibindo aí essa liberdade que o motorista teria. Ele não pode ficar tantas horas com o aplicativo desligado. Então, mas isso são relatos de alguns motoristas que dizem que o próprio aplicativo utiliza alguns elementos que acabam restringindo essa liberdade. Aqui acontece que no Brasil, sobretudo por ser um país em que existem altos índices de desemprego, o Uber ele foi pensado inicialmente como uma forma de trabalho no qual você tem um emprego e você utiliza o seu veículo próprio e presta o serviço de forma pontual, né, como um complemento de renda. Ocorre que no Brasil, em virtude da dificuldade de mercado de trabalho, muitas pessoas utilizam isso de forma profissional como sua única fonte de renda, inclusive alugando veículos, aqueles que não têm, e acaba gerando esse tipo de dependência em relação do motorista em relação ao aplicativo. Por um lado, eu concordo que os motoristas, que o aplicativo ele tem responsabilidades para com os seus motoristas, o que poderia, por exemplo, no aspecto previdenciário, poderia se atuar da seguinte forma: o aplicativo atuar como uma pessoa jurídica tomadora de serviço do contribuinte individual, no qual ela tem a obrigatoriedade de fazer o recolhimento da contribuição previdenciária. Então, o Uber faria o recolhimento e repassaria, faria o recolhimento de parte da contribuição e o contribuinte individual faria o recolhimento da outra parte para fins de proteção previdenciária, para que você não tivesse uma pessoa que ficasse desprotegida. Em relação, por exemplo, a questões securitárias, a empresa poderia, talvez, proporcionar linhas de seguro mais acessíveis para os seus motoristas, então trazer algumas condições melhores de trabalho.
Mas concordo realmente que que estabelecer um vínculo de emprego formal conforme define a CLT, você inviabiliza a própria atividade. Seria uma daquelas situações em que você tenta proteger o empregado e você vai proteger ali o trabalhador e você vai acabar inviabilizando toda uma categoria. Vai ter um efeito colateral muito pior do que o dano que seria reparado, né? Seria que para curar a doença você mata o paciente, né? Então, Exato. Nesse caso não funcionaria, porque daí o custo fica muito alto da operação, é melhor. Tanto que em alguns lugares essas plataformas elas se retiraram. De início, o aplicativo ele vai repassar o custo para o consumidor. Então, é evidente que a empresa ela não vai, como qualquer empresa no capitalismo, ela não vai arcar com esse custo. O custo ele será transferido para o preço da corrida. Logo, os consumidores que hoje utilizam esse serviço, a demanda vai diminuindo até que em algumas situações não haja mais viabilidade para a operação, por exemplo, sobretudo em cidades menores, né? Então ficaria ali, o Uber ficaria restrito a alguns poucos centros urbanos que têm uma demanda maior que justificaria o empregado registrado, por exemplo, atuando dessa forma. Então, seria que no intuito de proteger o motorista, então a intervenção do Estado acabaria eliminando a própria atividade, né? Mas daí, e pela própria natureza do negócio, o fato de ter que registrar, a empresa acaba perdendo o interesse porque ela perde a capacidade de escalar muito rápido. Então a facilidade dela ter vários motoristas é a simplicidade do cadastro. De você baixar o Uber para motorista, você preencher o cadastro, mandar toda a documentação que é tudo digital e etc. E poder começar a trabalhar. A documentação do motorista do veículo, poder começar a trabalhar. A partir do momento que você cria toda essa burocracia para você tendo motorista, você tira a possibilidade de crescer rápido, né, de se expandir e acaba restringindo a possibilidade do negócio, tornando desinteressante. E aí acaba o que já tem o modelo atual, que é táxi. Que é cada um por si, correndo atrás, e as cooperativas, em forma de cooperativa, podendo trabalhar. Então, nisso que é a diferença gritante do Uber para uma motorista de uma cooperativa de taxista, né? A facilidade de você conseguir a motorista e o veículo. Muito se fala nessa questão do controle do Estado. Mas o Estado ele não consegue ser tão eficiente na prestação dos serviços públicos, que era onde o Estado deveria se concentrar, e o Estado ainda tenta fiscalizar serviços privados. E é o que traz uma dificuldade muito maior. Em se tratando de mercado, nada melhor do que a fiscalização dos próprios usuários, que é o que acontece com o Uber. Então, se você tem ali um Uber que presta mal o seu serviço, um mau prestador de serviço, ele será avaliado pelos próprios usuários, então ele vai ali sofrendo a reprimenda ali dentro do próprio contexto no qual ele está inserido. Agora, por exemplo, se você for mal atendido por um táxi, você reclamaria para quem? Para o taxista, a única coisa. Seria... Porque a regulação do táxi, ele tem que ter autorização para ser táxi, tem um número limitado de táxi por cidade, a prefeitura tem que autorizar aquela pessoa, aquele veículo fica registrado como táxi. Acaba tendo uma placa diferente. Acaba tendo uma comercialização clandestina desses pontos, nos quais um acaba transferindo ali essa autorização de forma ilegal, né? E a prefeitura vai reclamar, seria para algum órgão da prefeitura para fiscalizar, mas a gente sabe que nesse caso não é produtivo. E esses aplicativos, o usuário terminou a corrida, ele já vai avaliar: a corrida foi boa, não foi, por que você não gostou, o que você gostou, né? Você tem a possibilidade em alguns aplicativos de escolher, por exemplo, se que é motorista homem, motorista mulher. No caso de uma mulher, só queria uma motorista mulher por questão, às vezes, de segurança, de medo e etc. Tem essa possibilidade. E ainda, que tipo de... Você quer um carro melhor, um carro mais simples, ou você quer pagar mais caro para poder ter um Uber Black, por exemplo, para vir uma BMW te buscar. Então, aqui em Dourados isso não vai acontecer nunca. E o que no táxi você não tem esse serviço, e nunca vai ter, né? E apesar do taxista pagar
né? O Uber, no final das contas, ele acaba justamente oferecendo aquilo que é uma das ideias do mercado, opções. Ele te dá essas oportunidades de você escolher. E dando uma olhada no assunto, eu percebi que a Inglaterra caminha em sentido inverso que o TST está entendendo. Na Inglaterra, parece que eles querem e estão reconhecendo os motoristas do aplicativo como empregados. Seguir um caminho diferente. Lá eles reconheceram como empregados, só que tem uma diferença, né? A Inglaterra não tem os encargos que o Brasil tem, né? Então a diferença entre prestador de serviço e empregado, ela tem uma diferença, mas não é o custo tão alto quanto se fosse no Brasil. Mas a Inglaterra já reconheceu realmente o motorista de Uber como empregado. E o que eu estava vendo também, por mais que você tenha decisões já por parte do TST, talvez essa questão aqui do Uber não esteja definitivamente resolvida, porque aparentemente tem algum problema em relação ao algoritmo. Essa é uma das teses que o pessoal mais vem utilizando para jogar essa questão para o TST. Possivelmente o algoritmo ele faz alguma coisa que prende o motorista obrigado a atender algumas metas. São esses mecanismos de controle que o próprio aplicativo desenvolve, né? Por exemplo, restringindo então essa alegada liberdade que o motorista tem, né? Então ele acaba sofrendo algumas formas de controle dentro do aplicativo e acaba ficando vinculado, que caracterizaria então essa subordinação. É que, em tese, quanto mais você trabalha, mais chamada você tem. Quanto menos trabalha, menos chamada receberia quando você está disponível. É como se fosse uma forma de excluir mesmo o cara, né? Para ficar com aqueles que se dedicam bastante. Sofreria sanções, por exemplo, de 2 horas, de 1 hora sem chamada. Então, esse tipo de mecanismo é o que traria então essa subordinação, né? Por isso que muitos motoristas eles atendem por mais de um, né? Eles têm um Uber, não sei o que e tal, eles têm mais de um. E algumas cidades acabaram cada um, eles criando o seu. Meio que locais, assim. É verdade. E aí entra aquilo que a crítica especializada chama desse fenômeno de uberização, né? Do trabalho. Essa coisa de essa exigência de você não ficar atrás, não perder para o algoritmo, submeter essas condições assim de trabalho, como se fosse uma espécie de, na verdade, a analogia que eles fazem, né, de uma escravidão contemporânea, né, justamente para você conseguir bater a meta, para você conseguir um mínimo de valor que seria dentro dessas corridas mensais. Mas no mercado de trabalho tem um fenômeno bonito nisso, né, o pessoal nessas empresas de tecnologia, tudo cria uns ambientes todos muito bonitos, né? O cara vai trabalhar sentado naquelas bolas de pilates, aí tem um parque mesa de ping-pong, tem um videogame, tem a máquina de comida, não sei o que, etc. Tudo ali acesso, né? Que é pro cara ficar trabalhando lá o tempo inteiro, não reclamar da hora extra e achar que tá uma maravilha a vida dele, quando na verdade ele tá trabalhando 10, 12 horas lá, né? E o outro que bate o cartão normal, que senta tá pagando pela mesa de ping-pong. Tá tudo ali e ele tá achando mó barato. O cara trabalha 14 horas seguidas, sob estresse emocional, mas pelo menos pode ir de bermuda, né? Pode ir de bermuda e tudo mais, e de Havaiana, só que tá trabalhando mais que os outros. E acha mó barato isso. Não, trabalho aqui, olha que legal. Na verdade... Você gostaria, professor Fabrício, de trabalhar de bermudas? Adoraria. Bermuda, chinelo, camiseta. Até usaria. Eu acho que com o home office agora avançando cada vez mais na advocacia, né? Ainda não estou indo no escritório de bermuda e chinelo, mas já fiquei tentado aí há algum tempo. Para alguns ele lançou uma moda meio praiana, né? Você só usar a camisa gravata e colocar uma bermuda, uma Tô pensando em deixar no escritório terno, camisa e a gravata. Não, novo uniforme. Uma sugestão pro Meet é que tem um filtro que coloca um terno em você, né? Podia, né? Você coloca ali o filtro, só não pode sair, né? Fica parado, fica o filtro ali e você de terno. O Meet, essas plataformas já colocam o fundo atrás. Já tem o fundo já dá aquele fundo dos livros, parece que você é inteligente, né? Aí se colocar um fundo com um terno na frente, um fundo na frente ficou meio... Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, uma máscara de então terno, vamos assim, lá. Bonitinho. Câmara de São Paulo aprova nova taxa para aplicativos como Uber e iFood. Os vereadores de São Paulo aprovaram um projeto de lei que permite à prefeitura cobrar novas taxas aos usuários de aplicativos de transporte, como Uber 99, e de entregas como iFood e Rappi, entre outros. De acordo com o texto, a prefeitura poderá estipular taxas para viagens feitas dentro da cidade por quilômetro rodado no município.
Os critérios a serem definidos por ela deverão considerar o impacto urbano e financeiro diferenciado do uso do viário por cada atividade. A proposta vem sendo descrita como uma forma de atingir as empresas do setor que têm plano de se mudar para cidades vizinhas. Isso pode determinar que a perda do ISS, o Imposto sobre Serviço, uma delas já saiu de São Paulo e está em Osasco. Grande mudança. A medida também atende ao lobby de empresas de ônibus e grupos taxistas hoje pressionados pela alta de combustíveis e sem poder repassar as tarifas. No caso dos aplicativos, esse aumento de custo, até o momento, está sendo absorvido pelos motoristas sem ônus para as empresas. Aprovado o projeto de lei, o serviço nos aplicativos pode ficar mais caro, o que melhora o cenário para ônibus e táxis. O vereador estima que a prefeitura possa arrecadar até 30 milhões de reais por mês com a taxação desses setores. A cobrança fixa de R$ 2,00 sofreu resistência de parlamentares de esquerda e de direita, abre aspas. A bancada do Novo pediu mais detalhes sobre os empréstimos e não foi atendida. Eles ainda incluíram no substitutivo uma taxa para empresas de transporte de passageiros não sediadas em São Paulo, algo que não tem nada a ver com o projeto original, fecha aspas, diz Cris Monteiro. Esse empréstimo é um dos mecanismos para garantir um instrumento de reeleição do prefeito, um empréstimo para reeleição, afirmou em discurso Fernando Holliday, do mesmo partido. Eita, preguinha política. Aqui é a questão, tem que pegar ônibus e táxi e os aplicativos. O ônibus tem licença para funcionar, já paga a taxa, etc., paga o ISS. Táxi também, você tem que pagar uma licença, ela é renovada anualmente, tem que pagar tudo direitinho. Via de regra, os aplicativos eles começaram a funcionar só pagando o ISS, só pagando o imposto que o táxi e o ônibus também paga. E eles, então, tem um custo muito de operação, o motorista não paga nenhuma taxa, não paga nenhuma licença para poder funcionar e etc. Não tem nada disso. E a briga fica assim, o que os taxistas alegam que é uma concorrência desleal. Enquanto eles têm todo um critério para poder ser táxi, etc., tudo, paga uma taxa específica, o Uber não paga. Do outro lado, o pessoal do Uber fala, mas vocês têm isenção de imposto para comprar o carro, a gente não tem. Eles têm uma isenção e desconto que pode chegar, se eu não me engano, a 15% ou mais. E o Uber não tem. De um lado vocês pagam essa taxa, a gente não. Do outro lado vocês têm desconto para comprar o carro, a gente não. E fica essa briga aí. Eu acho que não tinha que ter taxa para ninguém. Né? Você poder trabalhar como motorista, você é motorista? Sou motorista. Está habilitado? Está habilitado. Está tranquilo? Se o Detran fala que você está habilitado para dirigir, então dirige aí. Aqui alguns conceitos que são importantes, né, em relação ao ônibus. Os ônibus eles operam por concessão de serviço público, porque transporte municipal é serviço público de competência do município. Os municípios, para não prestarem atividade de forma direta, então eles por meio de uma concessão, eles transferem a execução do serviço para uma empresa. Essa empresa vencedora da concessão, então ela cobra tarifas dos usuários e também acaba, e ela, como qualquer outra empresa, tem as suas obrigações tributárias regularmente em relação ao município. Os taxistas, eles trabalham em um regime mais simples, que é um regime de autorização de serviço público, né? Então, eles realizam um serviço público, mas por meio de um mecanismo muito mais simples, que é uma autorização, que é um ato unilateral do município. Já em relação aqui ao iFood, Uber e outros aplicativos dessa forma, aqui o município ele acaba tendo então essa intenção de criar novas taxas. Aqui a matéria fala em taxa, acredito que seja o tributo na forma de taxa, mesmo que não seja nenhuma majoração do imposto somente a esse serviço. Então seria aqui uma nova taxa. Acontece que as taxas elas têm dois fundamentos no direito tributário brasileiro. Ou a taxa ela é por um serviço público prestado, como por exemplo quando você vai ali num cartório extrajudicial, quando você comparece até uma repartição pública e solicita um serviço e paga ali uma guia, você paga uma taxa pela prestação do serviço público. Ou as taxas também elas podem ser criadas para fiscalização de serviço público, que são as chamadas taxas de polícia. Que são todas aquelas, por exemplo, um pagamento relativo a um alvará de funcionamento, a uma licença, que você faz também um pagamento. A questão
que tipo de fiscalização exerceria o município que justificasse a cobrança dessa taxa? Então, nós poderíamos ter aí uma primeira inconstitucionalidade por conta disso. Qual que seria a fiscalização? Porque quando você tem ali, você deveria comparecer, fazer um cadastro junto ao município, apresentar documentos relativos à atividade. Então, você precisa ter uma fiscalização que justifique a cobrança dessa taxa. E aí nós temos uma outra questão também, que aparece lá no artigo 77 do Código Tributário Nacional, no parágrafo único, que ele define que a taxa não pode ter o mesmo fato gerador do imposto. Então, a prestação do serviço, ela já gera o recolhimento de um imposto que é o ISS. Então, a taxa não poderia ter como, por exemplo, como fato gerador a mesma ocorrência, a prestação do serviço. Teria que ser criada em função de uma outra. Aí não poderia ser, por exemplo, uma taxa, como regra, a taxa ela não tem valor proporcional em relação ao fato gerador, como ocorre com os impostos. Então teria que ser um valor único. Então logo ela iria encarecer algumas entregas talvez mais próximas. Então são algumas questões aí que, por mais que essa ânsia do Estado em tributar, ela precisa analisar para que essa taxa não seja considerada uma taxa inconstitucional. Isso aqui é o prefeito da capital de São Paulo, que perdendo a arrecadação de imposto, porque algumas empresas estão tirando a sede de São Paulo, capital, e colocando para outros municípios. E aí o ISS vai, então, no caso aqui, deixar de São Paulo para Osasco, ou São Bernardo, ou para outro município. Vendo essa perda de arrecadação, São Paulo, sem dúvida, deve ter um faturamento gigantesco, esses aplicativos só na cidade de São Paulo, né? Achar alguma maneira de continuar recebendo. Então, para rodar aqui no município, eu tenho que pagar tanto por viagem. Então, R$2 por viagem. Tem viagem que é R$8, aí R$2 por viagem vai para 10. Então, acaba encarecendo realmente muito. Então, aí fica essa briga aí. Mas realmente a Prefeitura de São Paulo aqui, junto com seus vereadores, estão colocando uma taxa, inventaram, né? Não dá para saber realmente taxas para viagens feitas dentro da cidade. Não fica muito claro. E por quilômetro rodado no município. Então, que cálculo que ele vai fazer? Quanto por quilômetro rodado? Ou em determinada região que tem muito trânsito é mais caro o quilômetro rodado? O que ele vai fazer nesse sentido? Poderia até definir algumas taxas, por exemplo, como se aplica em relação aos cartórios. Um imóvel de até tantos R$1.000, uma taxa, ali os emolumentos de um valor, de tanto a tanto. Então, poderia ser algo nesse sentido, né? Até 20 quilômetros, uma taxa, de 20 a 40, outro valor, né? Bom, fica uma sugestão aí para a Câmara de São Paulo dar uma olhada no Rio de Janeiro, porque pioneiramente foi o Rio de Janeiro que começou a conseguir cobrar esses serviços de Uber fora da hipótese de ISS. Só que é aquilo que o Fernando estava comentando. O que há de argumentos de inconstitucionalidade não conta no gibi, porque é uma coisa muito frágil. Você já tem toda uma força constitucional falando que taxa e imposto precisa cada um ficar no seu quadrado, e é muito difícil você ver essa situação. O setor jurídico da prefeitura tem muita criatividade para saber conseguir colocar em um projeto bem perfeitinho isso aqui. E aí você estava comentando sobre como vai ficar mais caro e tal, e aí, no final das contas, quem vai mais suportar esse ônus? Seria a empresa ou seria os consumidores? Na ponta é o consumidor que paga. Com certeza o consumidor. Na ponta é o consumidor. Então, o empresário, qualquer um, é claro, ele vai repassar para o consumidor. Ele pode, no começo, absorver um pouco, para daí ir repassando devagarinho esse custo, mas numa hora vai estar todo ele. Então não tem como. Então você tenta no começo para não espantar o consumidor, você vai colocando aos poucos, quando vê já está pagando ali. Não tem como. Porque senão a atividade econômica dele fica inviável, ele abandona. E aí perde. Então, mas é complicado isso aí. Os radicais, né? Todo imposto é roubo. Todo imposto Como é que chama? Libertários, né? Os libertários, né? Libertários, coisa assim. Todo imposto é roubo. Mas isso aí, depois a gente vê o que vai acontecer. Eles só não sabem como que você faria num mundo sem imposto. Como é que você
daria serviço público, prestação de alguma maneira sem imposto, mas... Primeiro acabar o Estado, depois a gente pensa o resto. Também não sabe dizer, acabando o Estado, o que nós vamos fazer. Cria um novo. Bom, mas vamos lá, continuando. Justiça condena Uber a pagar indenização de R$2.000 ao usuário vítima de LGBTfobia em Belo Horizonte. A Justiça condenou a Uber a indenizar em R$2.000 um usuário vítima de LGBTfobia em Belo Horizonte. O caso aconteceu em agosto de 2019, quando um músico de 31 anos, que pediu para ser identificado apenas como João, solicitou uma corrida pelo aplicativo. Ele estava indo para um evento cultural e durante o trajeto o motorista fez uma rota diferente da indicada pelo GPS, prolongando a distância. O passageiro se sentiu inseguro e solicitou a parada do veículo e o encerramento da corrida, mas o motorista se exaltou e passou a proferir ofensas de cunho homofóbico, como, abre aspas, bicha e, abre aspas, viadinho. O condutor ainda desceu do carro e continuou xingando em público. A companhia alegou que o motorista parceiro não presta serviço à empresa e sim aos usuários da plataforma. Ao realizar atividade de intermediação entre os consumidores e os motoristas, a empresa passa a integrar a cadeia de fornecimento do serviço. Segundo a decisão, embora a empresa tenha informado que tenha tomado as medidas administrativas cabíveis e estornado o valor da viagem, não apresentou nos autos o procedimento administrativo interno instaurado para apurar o incidente, se é que ele existe, nem o histórico de avaliações e reclamações do motorista. Aqui fica naquela... Né, não tem celeuma nenhuma nisso, né? Porque o tomador de serviço responde pelo prestador do serviço, né? Então, apesar da Uber falar que o motorista não presta serviço para ela, e sim para os passageiros, mas também presta serviço para ela, porque é do serviço do motorista que vem a remuneração dela. Na prática, a questão da responsabilidade, responsabilidade civil, ela pode ser resolvida muito simples em relações comerciais. Quem está tendo lucro tem responsabilidade junto. Então, esse é um ponto que nós podemos, desse modo, como aqui se trata de uma relação privada, aquele que foi ofendido, o usuário, ele tem a opção de ingressar com ação contra o motorista, ele pode entrar com ação contra a Uber, ou o Uber? A empresa Uber. A empresa Uber, ou ele pode entrar com ação contra os dois. Então, ele tem essa possibilidade. É claro que você vai entrar com ação contra quem tem mais dinheiro, quem tem mais patrimônio, né? Para que você tenha o êxito, né? Então, nesse caso aqui, embora a empresa vá alegar que o motorista ele só tem um vínculo, que não presta serviço, isso aqui não tem nenhum fundamento jurídico, porque a empresa ela ofere a sua remuneração do trabalho do motorista, logo ela é também responsável por orientar, capacitar, admitir motoristas, estabelecer protocolos de formação, de capacitação, de treinamento dos motoristas para que não ocorram situações como essas. Automaticamente, se você abre o celular, vai no aplicativo escrito Uber e pede um serviço ali, aquela empresa é sim responsável pelo serviço que foi prestado, ainda que você tenha 1, 2, 3, 4 pessoas envolvidas na cadeia. Essa afirmação aqui dos advogados da Uber, né, a gente sabe muito bem que é o papel do advogado. Ele sabe que não vai colar a tese, mas ele tem que falar que a Uber não tem responsabilidade, que é a responsabilidade do motorista. Ele precisa, então eu sei que não vai dar certo, mas eu preciso escrever isso aqui. Ele vai colocar que ele não tem responsabilidade, argumentando, o valor do dano deve ser reduzido, né? Só por amor ao debate. Passo aqui a discorrer sobre isso. Data máxima vênia, ele vai, mas não tem o que fazer, né? Aqui no caso, a indenização foi até no valor módico para a plataforma, né? Para o motorista pode ser que não, mas para a plataforma, no todo, R$2.000 para a Uber não impede o exercício da sua atividade. Ela poderia, e aí no caso, às vezes, diminuir o valor da indenização, tivesse mostrado o histórico do motorista, por exemplo, que nunca teve reclamação, o score dele de avaliação é alto, por exemplo, a empresa não sabia dessa atitude, porque sempre foi muito bem avaliado, né? Agora, se ele mostra, às vezes não mostrou justamente porque era o motorista que vinha corriqueiramente sendo mal avaliado, ou já tinha reclamação, então é melhor não mostrar nada.
né? Porque se mostrar, só vou produzir prova aumenta contra mais ninguém, ainda. o dano vai aumentar. Eu sabendo da conduta. Um ponto que ele já foi verificado por algumas pessoas é que os critérios para admissão eles foram bastante flexibilizados. Então, no início da empresa, do país, quando então havia aquela desconfiança quanto ao serviço, então havia um procedimento muito mais rígido de admissão dos motoristas. Hoje o procedimento é muito mais simples. E o que acaba fazendo com que pessoas que não... Porque todo aquele que vai atender o público, ele tem que ter uma capacitação. Porque você está atendendo terceiros, você precisa ser treinado, capacitado, precisa ter então essa aptidão para atender as pessoas no dia a dia. Então, quando a empresa acaba flexibilizando demais o ingresso de motoristas, ela acaba não dando tanta atenção, por exemplo, com relação ou à seleção ou à formação desses motoristas, o que dá ensejo a situações como essas, né? E aqui a Uber poderia, inclusive, não só banir o motorista do seu aplicativo, como poderia até, inclusive, uma ação de regresso contra o motorista, né? O que teria um efeito pedagógico muito interessante, né? Para que esse motorista ele jamais voltasse a praticar uma conduta como esta. Você não tem como adivinhar que a pessoa ela é homofóbica ou não tem como saber ali. Mas você tem como criar instrumentos para, percebendo isso, já retirar, né, da corrida. Porque para chegar nesse ponto aqui, primeiro que eu já estava abusando, às vezes, da pessoa que não conhece a rota do caminho, né, ou não está com o próprio GPS ali do caminho, para fazer uma volta maior e ganhar mais na viagem. Isso o taxista faz, né? Isso já não é de hoje que acontece no Brasil. Já estava se aproveitando aqui. E uma vez que o passageiro identificou essa conduta ali, digamos assim, imoral do motorista, ele ficou ofendido, ou não gostou, fui pego em flagrante delito aqui, e quis descontar no passageiro o próprio erro dele. Então, era um motorista que, na própria conduta de ser motorista, já estava tirando vantagem do passageiro. E aqui mostra a importância desses serviços terem essa plataforma de ouvir o cliente, né? Ouvir o consumidor. Porque todo esse tipo de situação poderia muito bem ser evitado, como vocês estavam comentando, se a Uber tivesse prestado atenção no possível histórico de reclamação que esse motorista ele tinha. E tudo isso poderia ter sido evitado. Eu acho difícil que isso tenha sido a primeira vez que aconteceu, né? Então, com certeza não, né? Não. Passageira pede R$22 mil de aplicativo após cobrança por corrida não encerrada em MS. Mato Grosso do Sul, aqui no centro da discussão jurídica nacional. Passageira de Campo Grande, capital aqui do nosso belíssimo estado do Mato Grosso do Sul, entrou na justiça contra o aplicativo Uber por ser cobrada em R$ 166,82 após o motorista não ter encerrado a corrida, que havia ficado em R$ 13,38. Ela pede indenização por danos morais no valor de R$ 22 mil. Conforme os autos, a mulher relata que solicitou uma viagem pelo aplicativo para ir de um local na vila Nhanhá até outro no ponto na vila Nasser. Ela relata que pelo trajeto... Nasser, né? Eu deixei essa parte do Nhanhá pro Vinícius ler. Ela relata que pelo trajeto da viagem o valor seria de R$ 13,38, que seria pago com cartão de crédito. Entretanto, o motorista só encerrou a corrida quando atingiu o valor de R$ 166,82, ou seja, ela fez um tour por Campo Grande. Teve que dar uma volta grande, hein? Saiu lá do Parque dos Poderes, foi para o aeroporto e voltou umas 3 vezes. Em sua alegação, a passageira narrou que tentou resolver a questão por meios extrajudiciais, mas sem sucesso em receber o valor excedente. E aí, na ação, ela pede a indenização de danos materiais no valor excedente da corrida, R$ 153,44, e danos morais no valor de 20 salários mínimos, que equivale a 22 mil. Ou seja, ela pediu a alçada ali do juizado para não precisar de advogado.
Ficou... É verdade, os 20 salários mínimos. Ela chegou ali na alçada da ação para não precisar de advogado. Então ela chegou ali nesse valor. Por isso do valor. Que é a prática do juizado, né? Quando você pede dano moral, o teto do juizado. Que o juiz vai decidir dali para baixo mesmo. Então você vai pedir 44, vai dar 5, no recurso cai para 2, né? Aí você faz acordo em 1.500, tá bom. Essa notícia, então, ela se assemelha muito com a última notícia. A diferença é que essa aqui, a pessoa estava com muito sede, não pode. Não, aqui a questão aqui é muito simples. Você tem aqui, comparando as duas notícias, você tem ali o dano em relação à prestação do serviço e você tem o dano que extrapola a prestação do serviço. No caso da notícia que houve que essa LGBTfobia, então houve um dano que extrapola a prestação do serviço. Então, nesse caso, o acesso ao Poder Judiciário é imprescindível, porque houve uma conduta realmente que ela deve ser coibida com veemência pelo Poder Judiciário. Agora, no caso da passageira que não teve a corrida encerrada, então aqui não há um dano que tenha, pelo menos a princípio, não há um dano que tenha extrapolado ali a mera relação usuário-Uber. Aqui acredito que seria muito tranquilo, aqui o Uber faria a devolução desse valor, poderia gerar um crédito para ela de R$30 para usar nos próximos 60 dias e a questão seria resolvida administrativamente. Assim, não o fato de ter sido cobrado um valor no cartão de crédito, que é uma cobrança que ela... É automático pelo aplicativo? Não, ela é automática e assim, você não tem o dano imediato, porque em tese você vai pagar a fatura do cartão no início do mês seguinte, então dependendo do momento do mês ali, ela não teve o dano imediato. Esse valor poderia ser resolvido e até estornado a tempo de não causar o prejuízo para ela. Então, assim, não parece que a mera cobrança ali, sobretudo no cartão de crédito, ela possa ter gerado um dano tão grave a ponto de uma indenização no valor de 22 mil. Tão grave a honra dela, né? A imagem. A honra, a imagem. Aqui, do meu ponto de vista, chega no mero aborrecimento. Finalmente. Agora chegamos à conclusão de que temos um mero aborrecimento. Um mero aborrecimento. Às vezes, o que pode chegar num dano moral indenizável, nunca em 22 mil, mas um valor bem menor aí, é o fato dela, para conseguir receber os R$150 de volta que cobraram indevidamente dela, ter que ser usado o Poder Judiciário, quando administrativamente seria muito fácil resolver. Até porque eu acho que tem o controle da rota do motorista, onde que foi deixado, na hora que faz o pedido, tem lá o local do destino. Eu não sei, eu nunca usei o Uber, como é que você faz? Não, eu já usei o Uber, inclusive já teve uma diferença de cobrança ali fazendo a comunicação para o aplicativo. Eles, em pouco tempo, eles fazem análise da rota e se foi verificado, eles já fazem. Inclusive, eu já... uma situação dessa em que o motorista, visivelmente, ele fez um contorno inadequado, mas isso eu percebi, porque conhecia ali o local, mas foi feita a reclamação. O Uber ele faz a checagem dos possíveis trajetos, não tendo nenhuma justificativa, por exemplo, uma interdição, um acidente, nenhuma justificativa que tivesse motivado o desvio. O Uber faz a restituição, proporcional do valor que excedeu. Então, assim, eu acredito que aqui ela tentou utilizar mesmo com a finalidade da chamada indústria do dano moral, né? Ela tentou se autoprovocar um dano moral com o intuito de buscar um valor maior, porque pelo menos para esse tipo de serviço, o Uber ele tem ferramentas bem rápidas para resolver. E porque quando você faz o pedido, você já informa o destino, né? Sim. Correto. Já informa o destino. E aqui eu tenho certeza que o destino está informado no aplicativo. E aqui eu tenho certeza que o motorista também não fez de má fé. Ele talvez tenha ali esquecido ou tenha, como o professor Fabrício colocou, eventualmente o motorista utiliza outra plataforma, ele acionou uma corrida de uma outra plataforma e acabou ficando, porque ele também não deixa. Eu acredito que o motorista não deixaria, não faria de forma dolosa com que fosse cobrado esse valor. Talvez possa até ser algum problema com o próprio aplicativo,
que de forma, por algum problema técnico, O tem gerado... próprio aplicativo deu um bug ali, um erro, né? Agora uma Só dúvida que que fica complicado, né? uma dúvida que eu tenho a Mambai, como é que tá o Uber lá? Já tem bastante? A Mambai Uber funciona bem. Ele é Uber, a diferença é que ele hoje são 3 motoristas. Você precisa mandar fotos do cavalo, você precisa ali comprovar a saúde do animal para poder se cadastrar, né? Mas é charrete mesmo? Também tem a opção, aí é no Uber Black, né? Uber aí Black, é charrete, certo. né? Senão você vai no cavalo mesmo, né? Então é tipo um funciona mototáxi. bem. Tipo um mototáxi. Mas ele... você pode pagar com queijo, doce de leite, também tem outras formas de pagamento. Pamonha, tudo. Pamonha, curau, tudo. mandioca. As vantagens de Amambai é sempre... Ainda bem que é pelo aplicativo, porque se fosse ligação o pessoal ia passar trote, né? Também, poderia, né? Mas lá é tudo feito pelo aplicativo. Bom, mas isso aí, desejamos sorte aí para passageiro que está pedindo 22 mil aí para o Uber. E pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Direito do Mato. Fica aquele agradecimento por você ter acompanhado a gente até aqui. Também fica agradecimento ao Unigran, ao Paulo por contribuir aí para a gente continuar tocando esse episódio. Vocês também pelas dicas, sugestões, comentários que a gente sempre leva em consideração. Nosso muito obrigado. Fica aqui o nosso convite. Mais do que um convite, quase que um apelo para que você nos siga nas redes sociais, para que você inscreva-se também no YouTube, né? Nós estamos aí rumo aos 100 mil, faltam apenas 99.829, mas nós chegaremos lá com a sua ajuda, né? Com a sua ajuda e o seu apoio, a sua confiança, que desde o primeiro episódio, nós que já estamos aqui no episódio 47, né? E você está nos acompanhando. Fica aqui o nosso agradecimento. Curta, comente, compartilhe. Contra tudo e contra todos, tenham todos uma ótima semana. Um grande abraço. Sejam felizes.